A paz do Senhor Jesus, a todos que acompanham o canal Semeando Vida e para vocês que estão aqui pela primeira vez, sejam todos muito bem-vindos, que Deus te abençoe. Meus irmãos, esse é o evangelista João Paulo. Ele vivia num lamaçal de pecado, mas tinha um forte chamado de Deus em sua vida, na qual ele não poderia se esconder, até que um dia ele resolveu dar uma chance para ele mesmo, indo para a igreja, e foi tremendo o que aconteceu lá. Por isso, acompanhe esse testemunho até o final e compartilhe com todos e deixe o seu like, assim você estará semeando vida com a gente. E se você não é inscrito no canal, se inscreva e ative o sininho das notificações e selecione todas as notificações para você não perder nenhum vídeo deste canal que vai edificar muito a sua vida. E que Deus te abençoe. Eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus. Meu nome é evangelista João Paulo, aqui de Indaiatuba, da Igreja Evangélica Pentecostal Caminho da Salvação. Eu quero aqui deixar o meu testemunho nesse canal, Semeando Vida. Quero agradecer primeiramente a Deus, também aos pastores que estão na frente desse trabalho, que é uma obra linda, a obra que Deus ainda vai realizar em muitas coisas. Eu quero aqui, de uma forma simples, poder contar aquilo que Deus fez na minha vida. Eu acho que todo ser humano, ele nasce com o livre-arbítrio de escolher o que ele quer, né? Mas tem algumas pessoas que Deus, como diz a tua palavra, que muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Alguns Deus escolhe com o seu próprio dedo e a dificuldade da vida leva as pessoas a cometerem algumas coisas. Aí o inimigo, sabendo que Deus tem obra na vida de cada um, também trabalha de uma forma, de um jeito para que a pessoa não venha a adentrar dentro do reino, luta de todas as formas. E assim sempre foi comigo, eu sempre fui temente a Deus, cresci num berço evangélico, num berço de cristão. Minha mãe sempre foi evangélica, hoje é a pastora Cleonice, o meu pai é o pastor Luiz Inoue. E eu nunca rejeitei oração, sempre teve visita, como crente assim, sempre tem visita em casa, as pessoas sempre vão, crente gosta de visitar a casa do outro, e sempre quando eu cheguei em casa tinha oração, né? E sempre quando eu recebia a oração, muitas pessoas diziam, rapaz, Deus tem uma obra na tua vida, você vai ser um pregador do evangelho. E eu e a minha família não achava como o João Paulo pode ser um pregador. O João Paulo é um camarada, tem vergonha, ele é sozinho na dele, não é muito de conversar com as pessoas. E certa vez um irmão, ele olhou para mim e pediu para orar para mim em casa, ele era do Rio de Janeiro. E ele disse para mim que ele tinha tido uma revelação, que Deus iria dar um livramento muito grande para mim. Que no bairro onde eu morava, na cidade de Itu, ele me viu deitado no chão, com mais de 40 perfuração de bala no meu corpo. E eu até dei risada dele, porque o local que ele falou, que era em cima de uma ponte, que ele me viu, né, sendo baleado por 2 rapazes. E ele falou que seria um negócio muito escandaloso no bairro, porque realmente nunca ninguém assim, foi ferido com tantos tiros. E eu até dei risada dele, eu falei, rapaz, esse camarada aí, ele deve estar meio brincando aí, porque isso aí, todo mundo gosta de mim, não tenho inimizade com ninguém. Mas conforme o tempo foi passando, as coisas foram acontecendo, eu arrumei uma guerra no meio de situações de biqueiras de droga e nesse dia eu enfrentei esses camaradas aí numa balada e na hora de ir embora eu fiquei sozinho, os meus amigos foram embora e quando eu estou descendo a rua, um amigo meu que não tinha nada a ver com a situação e uma esposa, a esposa dele, e a gente descendo a rua, já estava amanhecendo o dia, era umas 5:30 da manhã. E eu descendo a rua, eu encontro esses caras do outro lado de uma ponte. E quando eu encontro eles do outro lado da ponte, essa foi a primeira experiência que eu tive assim, que eu pude falar, Deus, me dá uma luz aí. E quando eu vi eles do outro lado da ponte, eu falei assim, rapaz, esses camaradas vão me matar agora. A primeira vez que eu abri a minha boca e falei, Jesus, se aquele homem que naquele dia entregou isso para mim, o Senhor tem uma chamada mesmo na minha vida, me dá um livramento. Quando eu fui me aproximando desses rapazes, que eles já foram sacando da arma de trás deles, estava descendo a força tática.
Passou a força tática, passou eu de um lado e eles do outro. Deus me deu livramento nesse dia. E mesmo assim ainda eu não quis me aprofundar sobre aquilo que é a igreja, agradecer a Deus. Sempre tive aquele ditado que todo mundo fala, sempre foi sorte. Eu tive sorte naquele dia. Então o que acontece? E recebendo profecia que Deus iria me levantar, que Deus tinha obra na minha vida, eu ainda no mundo do crime, usando droga, prostituindo, coisas que o ser humano quando está fora da presença de Deus faz e com desejo de fazer aquilo que o mundo lhe oferecia, eu mergulhei de cabeça no mundo do crime, com biqueira de droga. Comecei a assaltar, comecei a roubar, a furtar, a usar vários tipos de droga. E nessas consequências, passei por 3 prisões, e ao total de 3 prisões foram 10 anos de prisão. E na minha última prisão, Deus olhou uma serva dele e disse para mim assim: João, Deus está mandando eu te dizer que chegou a hora de você pregar com força. Ou você vai pregar aqui, ou você vai pregar lá no lugar aonde você saiu. E eu falei para ela: não, irmão, eu estou em paz, eu não estou fazendo nada de errado e tal. Ela falou assim: João, Deus está mandando eu te dizer, rapaz, tu vai pregar a palavra dele, ou aqui fora, ou você vai pregar lá dentro, não vai adiantar você correr, esse é o seu chamado. Ela acabou de entregar para mim, entrou para dentro, eu virei a esquina, as polícias me enquadraram numa rua de uma biqueira, e eu confesso que, como eu confessei diante do juiz, eu não tinha droga nenhuma, eu tinha saído de casa para cortar o cabelo, mas como havia muita denúncia desde 2005, com tráfico de droga, com assalto, com algumas passagens, as drogas que eles jogaram em mim foi o suficiente para o juiz me condenar. Mas quando eu estava dentro do carro da viatura, eu falei: Jesus, é aqui mesmo. É aqui mesmo que eu vou voltar para o teu caminho, que não vai adiantar eu correr. Então o Senhor me trazendo a liberdade ou não, eu vou escutar o que Deus usou a boca da irmã para falar comigo. Então quando eu cheguei na penitenciária, a última cadeia minha, eu fiquei 10 dias na população, eu falei: não quero mais isso aqui, fui para a igreja. Conversei lá com a liderança da cadeia e falei: eu vou para a igreja. E muita gente me conhecia, porque eu já tinha passado lá por 2 vezes. Falou: João, é isso que você quer? É isso que eu quero. Fui para a igreja. E passando 3, 4 semanas, eu já estava pregando no pavilhão, ganhando alma para Jesus. E durante 5 anos, pregando dentro das penitenciárias, eu pude vivenciar coisas lindas que Deus fez. Coisas maravilhosas que Deus fez. Deus tomando a nossa vida para trazer livramento. Deus ganhando almas. Homens de facção rasgando a camisa da facção, se entregando ao Evangelho de Cristo. Hoje eu tenho amigos meus que pastores, que são ex-facção, que pela misericórdia de Deus, Deus tem usado a nossa vida para poder trazer a libertação. E uma certa vez eu, dentro de uma penitenciária lá de Havaiandava, na 018, estava prestes a estourar uma rebelião e eu com o meu semiaberto montado, esperando a notícia para mim poder sair, minha saidinha. Começou a ter aquele alvoroço de querer ter uma rebelião e a cadeia toda fechada, e foi a primeira vez que eu dobrei o meu joelho. E eu dobrei o meu joelho lá na 3ª gaiada e eu falei para Deus: se o Senhor realmente tem uma obra na minha vida, não deixa essa rebelião acontecer. De repente alguém gritou no outro pavilhão lá embaixo, pedindo para parar, para não ter mais nada e para poder trazer a calmaria, que não era para quebrar a cadeia, não era para fazer nada. E nisso aí eu fui dormir umas 3 horas da manhã e eu tive um sonho. E nesse sonho eu me vi em cima de uma tribuna. E eu em cima dessa tribuna eu tinha um terno cinza. Eu estava com um paletó cinza um pouco mais escuro. A calça um pouco mais clara, da mesma tonalidade do terno. E eu trazendo uma mensagem e eu chorando em cima dessa tribuna. E de repente eu olhei do lado dessa tribuna, da minha direita, tinha um desenho na parede. E o desenho dessa parede era um planeta, em cima do planeta tinha uma Bíblia, e em cima da Bíblia tinha uma pomba. E estava escrito, eu lembro até hoje que estava escrito o livro de Atos, capítulo 16 e o versículo 17, dizendo assim: e esta, seguindo a nós, dizia: esses são servos do Deus Altíssimo, esses homens que vos seguem, anunciam o caminho da salvação. E
Quando eu acordei meio que chorando e os meus amigos, companheiros de cela, começaram a dizer: o que está acontecendo aí, João? Eu falei: rapaz, eu tive um sonho doido aí, meu. O que foi? Sonhei que eu estava pregando. Aí um até falou assim: vai virar crente na rua, hein, meu. Eu falei: mas se Deus quiser, vamos embora. Quando eu saí, a minha irmã hoje que tem 24 anos, ela tinha 10 anos de idade, fizeram uma festa, meus primos veio em casa, a gente começou a beber, e eu usando droga. A minha irmã me insistiu: vamos para a igreja, Tato, hoje, vamos para a igreja, vamos lá para você conhecer a igreja do pai, a igreja da mãe. E eu falei assim: mas, poxa, eu estou bebendo, não vai desse, vai bêbado mesmo, vai bêbado. Eu falei assim: eu vou, mas vou meter minha regata, a minha bermuda e eu vou do meu jeito, tudo bem? Não, tudo bem. Entrei dentro do carro. Quando eu me deparei na porta da igreja, tinha um tampão para o som não sair muito para a rua. Quando eu passei por esse tampão, que eu olhei para o púlpito, eu comecei a tremer, minhas pernas começaram a tremer e o meu corpo começou a tremer. O efeito do álcool passou, da cocaína passou, me deu uma moleza na perna e eu escorei numa amiga minha que estava do meu lado. E ela falou: senta aqui, João, você bebeu demais. Eu falei: não é, eu não estou mais bêbado, está acontecendo alguma coisa. Porque na hora que eu olhei para o púlpito, era o púlpito que eu tinha sonhado dentro da prisão. E aí começou a me dar uma força, e eu falei assim: eu quero ver aquele desenho da parede. E isso aí me encucou, me invocou na minha cabeça: eu quero ver aquele desenho da parede. Parece até ser simples isso que eu estou contando, mas vai trazer uma grande realidade daquilo que Deus tem me escolhido a fazer, da chamada que Deus tem preparado na minha vida. Então me deu uma força, e quando eu passei para mim ir no banheiro, que era atrás do púlpito, quando eu olhei do lado da parede, eu olhei para o desenho e não pude conter o choro. Eu corri para o banheiro, porque do lado do púlpito tinha um desenho de uma cachoeira. Em cima da cachoeira tinha uma Bíblia aberta, um planeta atrás, uma pomba em cima, e eu corri para o banheiro. Lavei o rosto, não queria demonstrar para ninguém. Como minha mãe e meu pai eram pastores, eles chegaram primeiro na igreja, os obreiros estavam lá, e eu sentei no último banco lá atrás. Sentei no último banco, fiquei sentado e começou a encher a igreja, eu fiquei quietinho, e nisso tinha um irmão no púlpito sentado, eu lembro do nome dele até hoje. O nome dele é Presbítero Davi. Ele estava sentado de lado, eu estava de frente para a igreja e ele sentado de lado, e atrás dele tinha um coqueiro no púlpito dentro de um vaso grande. E uma voz falou para mim: presta atenção nele. Eu fiquei prestando atenção naquele homem. E eu prestando atenção naquele homem, ele estava todo sério. E eu falei: por que esse cara está sério? Não começou o culto? E eu aprendi que ele estava ligado no céu, ligado no Espírito. De repente, antes de acontecer qualquer coisa, quando o culto começou, o louvor começou, uma voz veio falar bem no meu ouvido, dizendo assim: ó, agora ele vai descer de lá e vai falar com você. Na hora que eu olhei para ele, ele abriu um olho, deu um pulo por cima do púlpito, por cima do coqueiro, veio correndo no corredor da igreja. A igreja era grande, a igreja lotada. Ele meteu a mão no meu peito e disse assim: eu já te mostrei tudo aqui. Eu já te mostrei, te revelei tudo. Estou colocando uma maleta na tua mão hoje, porque eu estou te escolhendo para ser um pregador do meu evangelho. Aceitei a Jesus, comecei a seguir ao caminho de Jesus. E quando esse sonho aconteceu, foi quando teve a despedida da minha família. Minha mãe foi para o Japão com meu pai fazer a obra e me deixaram na frente desse trabalho. Quando eles foram fazer o culto de despedida, foi a minha primeira vez que eu subi na tribuna para pregar. E na primeira vez que eu subi na tribuna para pregar, eu não tinha terno. Eu emprestei uma camiseta do meu pai, uma calça social dele, e o amigo, meu irmão, o obreiro Fernando Cação, disse assim: João, tu não tem paletó, eu tenho um lá em casa que vai servir em você. Eu estava com a calça cinza, uma camiseta preta e uma gravata. Eu fui em casa, na casa dele, e quando ele me mostrou o terno, era o terno do meu sonho. E foi a primeira vez que eu preguei. E dentro dessa primeira vez que eu preguei, abrindo um parênteses aqui, Deus me deu essa revelação no sonho, dizendo que Deus iria me levantar como um pregador do evangelho. E Deus me levantou como um pregador do evangelho. Mas a luta não foi fácil. A batalha foi grande, a batalha. Foi longa a batalha. Eu me lembro que quando eu contei um pedaço do meu testemunho na igreja,
Quando eu terminei de contar o testemunho, a minha mãe catou o microfone. E ela disse: João, eu vou revelar algo perante a igreja para você que você ainda não sabe. Quando você estava dentro do ventre da minha barriga, foi aí que eu me converti. Foi aí que eu aceitei a Jesus, porque me tentaram dar abortivos. Me apresentaram um monte de abortivos para tentar tirar você. E as pessoas que me cercavam, ela dizia que é da parentela, porque eles não aceitavam que minha mãe fosse ter filho de um cara que era drogado, que era do crime, que vendia droga. E eles não aceitavam isso. Então eles fizeram de tudo para tentar arrancar o bebê da dona Cleonice. Aí ela me contando isso e contando perante a igreja, ela disse que ela correu para o mato. Ela correu para o meio de uma mata e a primeira vez que ela orou a Deus, e ela não era crente. E ela perguntou para Deus: Senhor, por que todo mundo está querendo que eu tire essa criança? Mas eu estou querendo guardar e preservar essa criança com vida. Ela disse que uma presença tomou ela no meio do mato. E uma voz disse assim para ela: esse aí, ele vai ser um grande pregador do meu evangelho. Vai ser um grande pregador da minha palavra. Foi depois disso que ela aceitou Jesus, e hoje ela é uma pastora, exemplo de vida para mim, exemplo de venda para minha esposa, para os meus irmãos. E o que eu quero dizer nesse testemunho? Que a etapa para se concretizar na vida de alguém, como se concretizou na minha vida, muitas coisas aconteceram. Muito choro, foi muita dor, muitas pessoas dizendo para minha mãe assim: olha, dona Cleonice, larga a mão desse cara. A vida desse cara é só prisão. A vida desse cara é só crime. A vida desse cara é só cadeia. Ele sai da cadeia, ele fica um mês na rua, aí ele volta preso de novo. O máximo que ele ficou foi 3 meses na rua, ele já voltou preso de novo. E não compensa a senhora ficar pagando advogado, abandona ele, larga ele. Mas a dona Cleonice, que é a pastora hoje, ela disse assim: eu não vou abandonar ele. Deus tem uma promessa na vida dele. Se Deus, que é Deus, não abandonou ele, eu também não vou abandonar. Eu acredito nele. E se hoje eu estou de pé, é pelas orações da minha mãe. E tem coisas que acontecem na vida da gente que é só Jesus que nós temos que agradecer. Não tem outra pessoa para agradecer. Os livramentos foram grandes. Foram muitos livramentos. Deus, ele agiu de uma forma especial na minha vida. Teve uma situação dentro de um presídio que a rapaziada não aceitava a igreja no pavilhão. E Deus falou: João, eu vou te usar aqui. E é aqui que eu vou te usar. Eu falei: Jesus, eu estou aqui para fazer a tua vontade. Tinha um amigo meu que ele vinha, tomava café com a gente e minha visita vinha, a visita dele vinha, a gente sentava junto. Mas teve um dia que ele ganhou a liberdade dele, e eu estava 3 dias de jejum, lendo Bíblia, não saí de dentro da cela para nada. Quando ele me chamou na porta, todo alegre, dizendo assim: João, cantou minha liberdade, eu vou sair de saidinha. Quando eu peguei na mão dele, o Espírito Santo falou assim para ele: diga para ele aceitar Jesus agora. Porque lá fora a sepultura está aberta para ele. Eu peguei na mão dele e falei: meu amigo, hoje é o dia. Aceita Jesus, porque o Espírito Santo está me dizendo que tu vai sair daqui e a tua sepultura está aberta. Você não volta na segunda-feira. Porque a pessoa saía de saidinha na sexta e voltava na segunda. E Deus estava me dizendo que você não vai voltar na segunda. Ele: não, eu tenho objetivo ainda no crime e tal e tal. Eu falei: rapaz, eu estou dizendo algo que Deus está me dizendo aqui. Se você não está acreditando, você é um atalaia na sua vida. Eu acordei todo mundo, os irmãos que estavam descansando, outros que estavam lendo Bíblia. Eu falei: abre o quieto, vem para cá para a cela. Quem estava do lado de fora, os PCC, os camaradas do setor, todo mundo que estava jogando bola, eu parei todo mundo. Falei: vem cá todo mundo. A igreja tinha ganhado um respeito tão grande que quando a gente chamava alguém perante a população, todo mundo vinha. Eu falei: tá vendo esse rapaz aqui? A última oportunidade que Deus está dando para ele é agora. Se ele não aceitar Jesus agora, ele vai morrer, ele não vai voltar para cá. Então foi uma profecia complicada, porque se ele volta na segunda-feira, a igreja ia ficar queimada, o pastor João ia ficar queimado. Por quê? Porque ia ser chamado de falso profeta. Mas quando ele falou que não queria, eu falei assim: o seu sangue não é culpa minha, eu estou sendo um atalaia na sua vida. E estou sendo perante todo mundo que está aqui, entregando o que Deus está mandando entregar. Ele foi embora para a saidinha na sexta, no sábado, no domingo teve a visita
uma amiga nossa trouxe uma nota de falecimento, que ele foi assassinado do lado de fora. A igreja criou mais respeito ainda. A igreja criou mais reverência dentro do pavilhão. Almas se rendiam ao pé de Jesus. Nós saímos pregando o evangelho, os demônios se manifestando, pessoas sendo libertas. E eu entendi que o trabalhar de Deus é fora do normal, alcance a visão humana. Deus, ele age de forma tremenda. Eu me lembro de homens de 14 anos de facção, 15 anos de facção, e a população tendo medo de poder se comunicar ou ir contramão à palavra deles. Mas quando ele vinha falar com a igreja, eu via eles vindo com mansidão, com respeito, com reverência. Porque quando Deus dava a palavra para dizer, ó irmãos, Deus está mandando dizer assim, não importava o tamanho da hierarquia que eles estavam dentro da facção, ou qual era o patamar de elevação que eles tinham de respeito dentro do presídio, eles sempre tinham que entender que sobre a nossa vida, que sobre a nossa alma, existia o Espírito Santo e o Espírito de Deus. Então coisas lindas Deus fez, Deus curou, Deus libertou, Deus fez obras maravilhosas. E o que eu quero dizer nesse testemunho meu, que Deus, quando Ele escolhe alguém, meu amado, ou a minha amada, não adianta o camarada ou a mulher correr do caminho de Deus. Quando Deus fala que vai fazer da vida de alguém um homem de Deus e uma mulher de Deus, quando a mãe já não aguenta mais, o pai não aguenta mais e Deus começa a tomar conta, o agir de Deus é tremendo. Ele quebra o vaso, Ele moe a massa. Enquanto Deus não termina a boa obra que Ele começou, enquanto até o final Ele não aperfeiçoa, Deus não larga a mão daquele que tem a chamada. Eu vou contar um livramento de uma vez, que eu desci para assaltar um carro numa pista, e quando eu cheguei para assaltar um carro nessa pista, quando eu fui assaltar esse carro, tinha 2 policiais dentro desse carro. Eles não me viram armado, mas eles já estavam esperando no local, porque aquele local é um local onde as pessoas assaltavam muito na Castelo Branco. E quando eu fui para assaltar, uma voz disse assim para mim, não assalta eles, não assalta eles. Eu fiquei meio temorizado e fui embora para minha casa. Quando eu cheguei em casa, eu vi minha mãe com uma face muito séria, e eu falei para ela, mãe, o que está acontecendo? E ela falou assim, João, eu deixei você na mão de Deus, e Deus mandou eu te dizer, Jesus, Ele mesmo vai falar contigo. Ele não vai usar mais ninguém, Ele não vai usar mais nenhum profeta, Ele mesmo vai falar com você. E quando ela falou isso, passou 1 dia, 2 dias, ela me pediu para ir no mercado buscar pão. Eu saí de manhã cedo e quando fui atravessar a esquina da minha casa, eu escutei uma voz dizendo para mim assim, João Paulo, oh glória a Deus. Aí eu olhei para o lado e eu falei, rapaz, é uma voz que eu nunca conheci, mas quem está me chamando? De manhã cedo, às 7h30 da manhã, não tinha ninguém na rua. Aí apareceu o Nilson na estrada, eu falei, você escutou quem me chamou aí? Ele falou, não escutei não, rapaz, tá doido? Eu dei mais um passo para frente, a voz falou comigo de novo, João Paulo. Eu dei mais outro passo e não consegui, fiquei travado com um pé para dar o outro passo e a voz falou comigo de novo, João Paulo. Eu apertei o dinheiro que estava na minha mão, voltei correndo para minha casa, minha mãe de joelho. Quando eu cheguei em casa, eu falei, mãe, eu tô ficando louco, tô ficando louco. Ela falou, o que foi, menino, o que está acontecendo? Eu falei assim, quando eu fui passar a esquina, eu escutei uma pessoa me chamando 3 vezes, não tinha ninguém. Ela meteu o dedo na minha cara, deu uma rajada de língua no pé da minha orelha e disse assim, eu não avisei você que Jesus iria falar com você? Então você, mãe, que tem filho, você, mãe, que tem filha no mundo das drogas, eu não tenho vergonha de dizer, vocês podem me ver hoje com a roupinha boa, bem arrumada, eu andei barbudo, cabeludo, fedendo urina para a rua, fumando crack, cheirando cocaína, fumando maconha, bebendo cachaça, mas hoje Deus me deu um banho de misericórdia, colocou a unção do pregador sobre a minha vida, colocou ministério sobre a minha mão, e Deus estava me dizendo assim, João, enquanto eu estava lá em casa, Deus dizendo, João, conta tudo, porque se alguém ouvir o que eu fiz na tua vida, vai ter mães que vão ficar despreocupadas, vai ter mães e pais que vão parar de se preocupar, dizendo, se Deus tem obra na minha vida, na minha casa, na minha família, no meu lar. Eu quero aqui no meio desse testemunho profetizar,
na vida de alguém aí, que tem um filho perdido na droga, que tem um filho perdido no mundo da prostituição, no mundo do homossexualismo, que tem os filhos dentro de prisões, que tem um filho perdido no mundo do tráfico. Deus ainda age, Deus ainda faz. Se existe uma testemunha, eu sou uma, que Deus pode resgatar, e que Deus, eu creio que através desse testemunho e da vida deste canal aqui, Deus vai resgatar vidas, porque a palavra de Deus está dizendo que Deus nos escolheu como geração eleita, como sacerdócio real, como povo adquirido, para anunciar as virtudes daquele que nos transportou das trevas para a sua maravilhosa luz. Se tem alguém hoje aqui na luz, ministrando sobre a vida de alguém, esse alguém aqui já esteve nas trevas, desacreditado da família. Minha família tinha vergonha, eu envergonhei o nome da minha família, envergonhei o ministério da minha família, mas hoje Deus me colocou de pé para dizer que aquele que começa a boa obra até o final aperfeiçoa ela. Oh, glória a Deus. Irmãos, teve um testemunho que, quando eu fui preso na minha segunda vez, uma moto que eu estava, ela parou de pegar no meio da pista e não tinha casa, não tem nada, é uma pista meio que deserta. E quando a polícia me pegou, eles me pegaram sozinhos, eles falaram: João Paulo, você de novo, então dessa vez é a última, você não rouba mais, você não trafica mais. E eles falaram assim: nós vamos acabar com a tua vida e nós vamos te matar. E nisso aí eu olhei para um policial e eu vi ele diferente dos outros. Eu falei: senhor, o cara vai me matar. Ele falou: rapaz, você aprontou e eu vou fazer de tudo. Quando ele virou as costas para mim, e os policiais planejando qual era a mata ou qual era o canavial que eles iam me levar, ele entrou dentro do carro, colocou a mão no meu peito com o olho cheio de lágrima. E ele falou assim: jovem, eu não te conheço, eu nem sei quem você é, mas assim diz o Senhor, um dia você vai dividir púlpito comigo, um dia você vai sentar do meu lado na tribuna, e se depender de mim, eles não te matam. Aí o policial começou a brigar com os polícias, dizendo assim: você não vai matar ele não, rapaz, o rapaz está roubando e a gente tem que fazer. Não, mas isso aí está aprontando demais, ele já fez isso, já fez aquilo, e já fez isso e nós já pegamos, não vai adiantar, o final dele é a morte, nós vamos matar ele hoje. O outro policial: vocês não vão matar ele hoje, eu não vou deixar vocês matar ele hoje, se vocês matar ele hoje, vocês vão ter que matar eu também. Então esse policial, Deus usou ele, e depois desse dia eu pude perceber, irmãos, que quando a gente entrega a nossa vida para Jesus, tem coisas que a gente não percebe na hora. É quando Jesus falou para Pedro: Pedro, deixa eu lavar o teu pé. E o Pedro falou: não, senhor, você vai lavar meu pé, o senhor é maior do que eu. Como que o senhor sendo maior que eu e eu sendo menor que o senhor, eu que tenho que lavar o pé do Senhor? Aí Jesus falou assim para ele: o que eu faço hoje você não entende, mas vai entender amanhã. E eu carrego comigo que nunca foi sorte, sempre foi Deus. Sempre foi Deus. E eu aprendi uma coisa com Deus. Quando eu estava buscando de Deus o batismo com o Espírito Santo, querendo ser um pregador do Evangelho, começando a ler Bíblia, eu estava subindo para um monte. E eu subindo para o monte a orar, e eu descia, eu ia às 6 horas da manhã no jejum, voltava meio-dia, isso durante 3 meses. Eu indo para um culto à noite, um irmão, um amigo meu, disse assim: João, rapaz, eu vi você dando uma saudação e é o seguinte, cara, varão, você para louvar é uma benção, você não tem o dom de pregar. E eu buscando o dom de pregar: rapaz, você não tem o dom de pregar, vai louvar, rapaz. E isso me entristeceu, porque eu falava: Senhor, o Senhor sempre me falou que eu ia ser um pregador do Evangelho. E o que aconteceu, irmãos? Deus levantou eu como pregador do Evangelho. Graças a Deus nós temos ministrado em todos os lugares. Eu quero aqui deixar uma reflexão para alguém que está buscando, para alguém que está orando, que está querendo se levantar dentro do reino. Depois desse dia eu comecei a falar: Senhor, se realmente o Senhor existe, porque todo mundo prega que o Senhor existe,
mas eu quero ter uma certeza. Eu não quero pregar simplesmente o que eu leio na Bíblia. Eu quero realmente conhecer esse Jesus da Bíblia, esse Deus da Bíblia. Eu quero ter um encontro contigo, mas de uma forma sobrenatural. E eu comecei a ir para o monte, a me desviar do caminho do mal, a evitar de falar coisas que é desagradável a Deus, a desviar o meu olho daquilo que era errado. E uma certa vez eu entrei dentro do meu quarto, tranquei a porta e comecei a orar. E quando eu comecei a orar, começou a ouvir um barulho de vento dentro do meu quarto. E esse barulho de vento começou a aumentar, e eu via que as cortinas não se mexiam, eu via que as coisas não saíam do lugar, e o meu corpo ficou parado. E eu de pé ali parado, e as coisas pareciam que ia derrubar tudo, aquele vento. Só que eu comecei a sentir uma presença tão grande, uma alegria tão grande, uma alegria tão imensa dentro de mim. E a pessoa que estava comigo disse assim: o Espírito Santo está me dizendo, João, que ele vai te batizar agora. E eu vi aquele vento, como Atos capítulo 2, verdadeiramente o vento desceu na casa de forma impetuosa. E de repente aquela coisa começou a me encher, e eu querendo dar glória a Deus, e aquela alegria, e aquela coisa imensa, aquela presença que marcou a minha vida, marcou a minha história. É por isso que tem gente que chega em mim e fala: João, eu tive uma experiência assim, será que eu fui batizado com o Espírito Santo? Eu digo para ele com toda certeza: você não foi batizado com o Espírito Santo, porque quem é batizado com o Espírito Santo, a evidência, não existe evidência, a realidade dela é para marcar a história e não tem sombra de dúvida. E depois daquele dia, Deus começando a me usar, Deus me levando para pregar em estados, Deus me levando para pregar em cidades, e a minha família se alegrando de mim. Eu fui recuperando de novo a honra, eu fui recuperando de novo o que eu perdi de dentro da minha casa, de dentro do meu lar. Porque quando minha mãe subia a rua de casa, as pessoas diziam: aí a mãe do João. Quando o João subia, as pessoas falavam assim: olha lá o drogado, olha lá o ladrão. Quantos lugares eu cheguei, as pessoas falavam assim: eu não quero você andar. A mãe falava: eu não quero você andando com o João Paulo, eu não quero você fazendo isso com ele. Ele é ladrão, ele é bandido, ele é usuário de droga, a vida dele é cadeia. Eu não quero você, ele é mau companhia. Só que hoje eu vejo as mesmas pessoas ligando para mim e dizendo assim: João, dá para você ajudar meu filho em oração? Dá para você levar meu filho para a igreja? Eu me lembro que quando eu subi com a minha esposa, vou contar esse pedaço do testemunho, que eu estava dentro do semiaberto de Porto Feliz. Eu tenho um amigo chamado Pastor Anderson, ele é de Salto, toma conta de igreja também. Ele deitado do meu lado e a gente descansando, porque ele ia trabalhar no outro dia, já saía para trabalhar e eu ainda não. Ele colocou a mão no meu peito e ele falou assim: João, Deus está preparando tudo para você. Ele falou assim: Deus está te preparando uma esposa. Eu olhei para ele, tirei a mão e falei: rapaz, deixa eu tranquilo, eu já estou 4 anos solteiro fazendo a obra, deixa eu em paz, irmão. Esse negócio de mulher aí, pai, para lá. Ele pegou a mão dele, põe no meu peito de novo e começou a chorar e falou: João, eu estou sentindo a presença de Deus aqui. Deus está preparando uma esposa para você, e Deus está dizendo assim: você vai namorar 2 meses e essa esposa ainda é loira. E eu achei meio engraçado a forma que ele falou, porque Deus estava dizendo assim, ele falou assim: assim está dizendo o Senhor, para tu saber que é Deus, tu não anda mais de Fusca, tu vai andar de Ferrari. Eu falei: eu vou ficar rico. Só que quando eu conheci a minha esposa, eu entendi o mistério, porque o nome dela é Jéssica Aparecida Ferrari. E ele falou assim: rapaz, tu vai namorar 2 meses e vai casar. Eu namorei 2 meses, saí do presídio e falei assim: eu não tenho nada. Você vai casar comigo? Eu não tenho nada. Eu não tenho uma roupa, eu não tenho um tênis, eu não tenho casa, eu não tenho nada. E ela falou assim: eu estava em propósito com Deus, e Deus falou que é para mim casar com você. E Deus usou o meu padrasto, o meu pai lá no Japão, e ligou para minha mãe e disse assim: Cleonice, eu vejo o João casando com uma moça assim, que estava numa foto com você. Aí ela falou assim: ô Luiz, a pastora dela acabou de me ligar 3 horas da manhã, dizendo que ela teve uma revelação que ela estava casando com um filho meu e ela nem sabia que eu tinha filho. Quando eu saí, eu conheci a minha esposa, a gente namorou e casou. Vamos fazer um casamento simples, vamos fazer um casamento básico. Nós ali queimamos uma carne, casou no cartório, Deus abençoou na igreja, glória a Deus. Só que Deus começou a agir de uma tal forma, de uma forma tão linda,
que Deus deu para mim e para ela um casamento de príncipe, um casamento de princesa. O nosso casamento foi avaliado a mais de 40 mil reais e a gente não gastou R$1. Deus cuidou de tudo, Deus cuidou da minha vida, Deus cuidou da vida dela. Hoje nós estamos bem, fazendo a obra de Deus, ganhando alma para Jesus. Quando eu subi a rua da minha casa de mão dada com ela, teve gente que saiu para fora da janela. Teve gente que chamou a outra pessoa, ó, quem está subindo a rua, ligou para outra dizendo, sai para fora agora. Eu comecei a subir a rua de casa e muita gente saindo da rua para fora, dizendo, não acredito, não é o João Paulo, não é o João Paulo. E hoje eu passo lá, eu moro em Indaiatuba, mas quando eu passo lá, as pessoas realmente falam, ô João, Deus tem uma obra linda na tua vida. Eu passava na madrugada para ir orar com a minha esposa no monte, passava nas ruas da biqueira, os camaradas da biqueira apagavam o baseado, eles fechavam a biqueira e falavam assim, João, o que você está fazendo aqui, rapaz? Eu vim orar por vocês. Mas isso aqui é hora? Eu não tenho hora para orar, vamos segurar na mão, vamos orar. E a gente começava a orar e os demônios eram expulsos e o nome do Senhor era glorificado. Eu lembro que uma vez a polícia invadiu a biqueira e eles na rua de baixo ainda continuou vendendo. E Deus falou para mim, presta atenção no que está acontecendo aí. A polícia invadiu e eles na rua de baixo vendendo e a polícia não achou nada e foi embora. No outro dia eles me pediram para fazer uma oração, foi eu e mais um pastor lá fazer uma oração. E eles fechou as biqueiras. A biqueira parou. Alguém que era envergonhado por ser craquento. Alguém que era envergonhado por ser ladrão. Alguém que era envergonhado, estava tendo respeito. E Deus dizendo, João, eu te levantei para isso, para saquear o inferno, para povoar o céu. E o nome do Senhor foi glorificado, o nome do Senhor foi glorificado. Eu quero aqui dizer para a vida de alguém que está vendo esse testemunho. Pode parecer simples, só que Deus já te chamou, Deus já te escolheu. Deus, Ele não dá o livramento para quem a pessoa sabe que ele não quer nada com Deus. Que ele, se aceitar Jesus, não vai ser meramente mais um crente. Se você está vivo até hoje, rapaz, se você está com vida até hoje, se o teu pulmão está puxando o ar, é porque Deus ainda tem chamada, tem promessa com você, irmão. Oh, glória a Deus. Eu sei que um dia ainda eu vou levantar a bandeira da vitória e dizer que eu e a minha casa servimos ao Senhor. Eu encontro pessoas hoje, até dentro de redes sociais, que falam assim, João, eu tiro o chapéu, eu bato continência, rapaz. Porque muita gente tentou e você está conseguindo e você está lutando. Oh, glória a Deus, eu sinto a presença de Deus aqui. Eu sinto a presença de Deus, porque eu vejo que Deus fez obra na nossa vida. Deus, Ele com o ser humano, ele parece um relógio de corda. Ele dá corda e deixa. E a máquina vai girando sozinho, o ser humano vai se conduzindo sozinho, é o livre-arbítrio. Mas tem uma hora que a corda para. Aí Deus fala, ou eu dou mais corda, ou eu deixo parado. E para mim concluir, a gente vai lembrando, para mim concluir alguma coisa. Quando eu saí de vez, eu fui procurar um salão para abrir uma igreja. E eu passando nos lugares, eu falei assim, eu não quero passar nessa rua que eu fui preso. E quando eu passei nessa rua que eu fui preso, antigamente era um bar. E eu vi que esse bar estava fechado, e é onde eu fui preso. E eu bati palma, saiu a mulher, ela falou, João, você está aqui, e tal, e me abraçou. E eu falei assim, esse salão aí, como que tá, João? O salão está vazio, eu não quero mais alugar para bar. E tinha um pastor aí, ele não conseguiu vir de Porto Feliz para cá. Eu falei assim, viu, eu quero abrir uma igreja, você me aluga esse salão para me abrir uma igreja? Ela, não acredito, João. Eu falei assim, deixa eu abrir uma igreja aí. Ela falou, mas a luz está assim, a água está assim, está atrasado algumas coisas. Não, a gente vai trabalhando e vai fazendo. E para a glória de Deus, porque Deus falou para mim, João, um dia eu fui numa vigília aqui em Indaiatuba, e Deus falou para mim na boca de um homem, que eu acabei de entrar na vigília, ele saiu lá da igreja correndo, meteu o dedo na minha cara e falou, você vai voltar lá para aquela cidade. Eu falei, pai, para lá eu não volto. Pro lugar da minha vergonha, ele falou assim, Deus está dizendo que no lugar da vergonha vai ter dupla honra.
E as coisas aconteceram, reboliço, eu fui voltar lá para Itu. E quando eu cheguei na frente desse salão, eu falei para ela, me aluga esse salão. Me aluga esse salão. Quando ela falou para mim, João, o salão é seu, você arruma aí e paga o aluguel e vai para cima. Quando eu abri o salãozinho, tinha gente do outro lado da calçada. Há muitas almas se rendendo, que era o lugar de ponto de tráfico e as pessoas falaram assim, o japonês está aí, o João está aí. Tá, e aí os caras, e aí João, que hora que vai ter um negocinho aí? Vai, 7 horas vai chegar o que vocês gostam. Depois das 7 horas nós vai inaugurar aí. Eles achando que ia ser bar, que ia ser alguma coisa. Quando eles pararam, eles chegaram lá e viram o João pregando lá. Eles começaram a dizer, rapaz, cadê as drogas? Não tem, rapaz, que não é droga, que é a igreja. Não, mas o Japa, que é o João Paulo, falou para mim vir aqui 7 horas. Vem ver onde ele está. Aí, estava na tribuna, e todo mundo que passava na rua e olhava para dentro e via a gente pregando, falava, não acredito que esse camarada virou crente. Quando via a gente pregando, ministrando a palavra de Deus, algumas almas se rendiam a Jesus, as outras se prendiam, mas o nome de Deus foi glorificado. O salão não comportou tanta gente que as pessoas colocavam cadeira do outro lado da rua. E o nome do Senhor foi glorificado. Eu me alegro diante de Deus. Eu oro a Deus todo dia, eu agradeço a Deus. Eu agradeço a Deus porque tem muita gente que se afasta do caminho de Deus, está longe do caminho de Deus. Pessoas que estão, a gente sai para evangelizar na madrugada, as pessoas estão sem força para voltar para a presença de Deus. E a gente, na nossa pouca força, permanece, luta, porque sabe de onde Deus tirou a gente. Sabe de onde Deus resgatou a gente. Deus é lindo demais na nossa vida. E eu quero dizer para a vida de alguém que está ouvindo isso aí, Jesus ainda tem obra com você. Jesus tem chamado com a tua vida. Eu lembro uma vez que Deus permitiu uma situação na minha vida que aconteceu um reboliço numa cadeia e ele mandou para uma cadeia e colocou a gente um bonde e colocou nós num departamento lá que era uma cadeia desfavorável. E eles ficaram sabendo que a gente estava lá em cima nesse departamento, que a gente estava de trânsito. E eles começaram a quebrar a cadeia lá embaixo e querer vir estourar de baixo para cima para poder pegar a gente lá. E o povo de Deus começa a orar e começa a clamar. E nesse dia Deus deu grande livramento. O poder da oração é muito poderoso. O poder da oração é grande. E hoje eu me alegro porque aonde eu vou, em Campinas, a minha esposa ainda fala, João, como que você pode ser conhecido? Eu fui para Mogi das Cruzes, atravessando São Paulo. A gente vai para Minas, a gente vai para todos os lugares, sempre tem alguém que a gente conhece. E eles falam, varão, eu vejo você firme, eu vejo você alegre. Na rede social as pessoas ficam contentes. As mães que iam visitar os filhos, as esposas que iam visitar os esposos, né? As vós que iam visitar os netos, os parentes que iam visitar, que a gente pregava no meio da quadra e não tinha vergonha de pregar e fazia a vontade de Deus. E o povo, e o que acontece? O que Deus fez naquele lugar, às vezes eu falo para minha esposa, às vezes eu tenho saudade. Ô João, você tem saudade de estar preso? Não tenho saudade de estar preso. Eu tenho saudade do tempo que a gente tinha para ler Bíblia, para orar, para buscar. Hoje aqui é muito corrido. Hoje é muito corrido. O lugar é dolorido, tudo bem. Mas a gente presenciou muitas coisas, muitas curas, muitos milagres que Deus fez. E as famílias iam embora e eu via a família indo embora chorando, alegre, porque via o filho aceitando a Jesus e vindo para a igreja e o nome do Senhor sendo glorificado. Hoje eu tenho amigo pastor que era de facção e hoje está tomando conta de igreja e a gente vai pregar lá e o testemunho rola aqui, o testemunho rola lá e isso alegra a vida da gente. Eu estava no presídio de Guareí, lá no Raio 8, se alguém vai ler, lá passa muita gente, vem gente de trânsito que saiu da tranca de Venceslau, passa por lá, descarrega tudo lá. Então, as maioria dos piores que não presta, passa tudo lá, descarrega lá e vai ficando. E a gente estava na cela 8, que é a cela da igreja. Vieram chegar em mim, a rapaziada da cela 5 falou assim, João, ajuda nós em oração, rapaz. Chegou um pai de santo lá, que o cara é terrível, mano. O cara tem um tridente no pé e faz a oração lá e consulta e tudo que... E tá revelando até a vida das pessoas lá, meu. O cara é pesadão. E
falei, ah, tá bom. No outro dia saímos cedo para fazer a oração de manhã. Eu via que a gente tinha um respeito muito grande, as pessoas tudo faziam ao redor na quadra inteira para orar a oração do Pai Nosso, fazer uma oração, a oração do Pai Nosso e dar 3 glória a Deus, que era o costume de todo dia de manhã no pavilhão, para Deus abençoar o dia. E para encerrar o pavilhão, fazia uma oração rápida e tinha o culto à noite. E nessa daí eu via que ele não participava das orações, ele ia lá pro cantinho, ele até saía, mas ia lá para 10, lá onde que ficava quem não queria participar e tinha que respeitar. E nessa daí o tempo vai passando e ele olhando para a igreja de cara feia, ele passava para mim e olhava, meio assim que de canto de olho, né? E eu falava, glória a Deus, Deus está comigo e eu não tenho medo desse caba não. Só que eu comecei a reparar nele, eu vi que ele começou a ficar sem visita, não tinha visita. Aí ele falou para mim, pastor, eu vi que você faz desenho aí, rapaz, eu preciso mandar um desenho lá. A primeira vez que ele se comunicou comigo. Eu vi que você faz um desenho aí. Eu falei, não, eu faço. Eu mostrei as tabelas de desenho para ele, os estilos de desenho. Ele falou, eu quero esse, mas eu vou acertar com você quando a minha família vier, minha esposa vir, né? Os meus parentes vêm me visitar, eu te acerto. Eu falei, não, então vamos ficar combinado. Quando eles virem, você me acerta. Só que o Espírito Santo já tinha revelado para mim que ele ia passar nessa prova aí, que ele ia passar nessa luta. E o que acontece? Quando eu fiz o desenho para ele, passou uma semana, ele veio dar satisfação, ô pastor, não consegui te pagar, porque não tive visita. Não, combinar nosso foi quando você tivesse visita. Só que passou um mês, eu vi que a barba dele começou a crescer, né? E o cabelo começou a crescer, e as camisetas brancas começou a amarelar, que já não tinha mais sabão para lavar, não tinha mais sabão em pedra. Né, a gente vai conversando com as pessoas vai tendo mau hálito, porque a pasta de dente já tem que economizar, e lá é um lugar onde já chegou a ter 2 visitas no final de semana, é difícil, conhecido como Guareosso, né, lugar é escasso de visita, e o que a penitenciária dá não supre a higiene. Só que a igreja era rica, porque a igreja tinha fardinhos de sabão em pó, caixas de sabonete que a gente dizimava na igreja, né? Trabalhava e dava o dízimo na igreja com peça de higiene. E eu falei para os irmãos, aí separam umas peças aí, de calça, de roupa, de camiseta, de sabão em pó e tal. Eu vou abençoar a vida de alguém. De quem, mano? De alguém. Cheguei nele e falei, rapaz, vem cá. Ele falou, ô pastor, eu não consegui receber ainda. Ele achando que eu iria cobrar ele. Eu falei, não vim te cobrar não, rapaz. Vem cá andar comigo. Comecei a andar no pátio, devagarzinho, conversando. Eu falei, rapaz, eu tô olhando para você, eu vi que a situação sua tá difícil, eu quero te ajudar. Vai me ajudar como? Não, eu vou te mandar umas peças. Não, pastor, não quero nada da igreja. Não é a igreja que vai dar, eu que tô te dando. Eu vi que ele começou a querer manifestar. Eu falei, Satanás, tá amarrado. Eu vou te ajudar, rapaz. Falei para ele, eu vou te ajudar. E ele falou, pastor, manda lá, mas não exponha lá pra cela, não. Eu vou falar que você vai lavar umas roupas minhas e eu vou te pagar antes. Não, mas então eu lavo as roupas, pastor. Pode ser? Eu falei, pode ser então. Então tá bom. Aí mandei lá pra ele, e no outro dia ele saiu barbeadinho, né, com um hálito legal, com a roupa tal. E ele começou a pegar amizade comigo, e eu conversando com ele, passa uma semana conversando com ele, 2 semanas conversando com ele, e outro dia ele chegou para conversar comigo. E aí, pastor, tudo bem? Bom dia, eu quero conversar com o senhor. Ele falou, o que foi? Ele falou assim, eu tô andando com você há 2 meses, e eu nunca vi ninguém que nem o senhor. Eu falei, mas por quê? Porque você não falou da sua religião para mim. Eu falei, rapaz, você não sabe o que eu sou? Sei. Eu não sei o que você é? O que eu tenho que falar? Você não sabe o que eu sou? Você sabe já, não sabe? Sei. Então não preciso falar, você sabe que eu sou o pastor do raio. Aí ele, gostei de você, cara, eu nunca conversei com ninguém, todas as penitências que eu passei, nunca me dei bem com os pastores, com você. Aí ele começou a andar comigo abraçado e eu descobri, ele falou, rapaz, eu fiquei 40 dias aí no meio da mata, nu, para me receber meus guias, né? Eu escrevi Exu no meu pé e tem um tridente, eu sou pai de santo e assim. E é o seguinte, cara, eu posso ir no culto de vocês lá? Eu comecei a perceber que conversando comigo assim, ele começou a participar, fazia a oração do Pai Nosso, ele que segurava na mão, daqui a pouco ele não falava, mas ficava lá na oração segurando. Aí acabava a oração do Pai Nosso, ele fazia a oração dele, saía falando a oração dele lá, dos guias dele. Só que eu vi que ele começou a orar o Pai Nosso. Ele começou a ir sentar lá nos cultos, participar dos cultos. E começou a ficar andando abraçado comigo, ainda surgiu até tipo de piadas, né? Olha lá o céu andando com o inferno, abraçado na cadeia, né? Os outros falavam, o demônio andando abraçado com o anjo.
olha lá o céu, tá vendo, tá mudado, as coisas tá mudadas, tá tudo bagunçado mesmo aqui, tá bagunçado. Até o demônio tá andando com o anjo aí. Mas não era o estilo de trabalhar de Deus. E a simplicidade nossa foi conquistando ele, E nisso daí ele começou a participar dos cultos. Mas teve uma outra pessoa que ele chegou em mim, os irmãos pregavam assim, no dia de sol, andava pregando, que é o culto que eles falam assim, que é pregar no deserto. E o irmão pregando no deserto, e esse pai de santo lá chacoalhando em Mairim, chacoalhando a grade, não gostava, manifestava direto. E ele precisou, uma vez ele me chamou e falou, eu tenho uma dúvida, meu. Qual que é a dúvida? Eu vou ver você pregando aí que tem alma e espírito, a alma e o espírito não é uma coisa só. Eu expliquei para ele, né? A etimologia, expliquei para ele a teologia da tricotomia, que é corpo, alma e espírito. Expliquei certinho para ele para onde vai o corpo, para onde vai a alma, para onde vai o espírito. Aí ele se interessou nisso. E ele era um estilo de pai de santo que estudava muita Bíblia. Porque eles procuravam assim defeitos para poder perguntar, porque ia um neófito lá, uma pessoa novo convertida fazer uma evangelização na capa, eles faziam esse tipo de pergunta para poder brecar o menino, falar assim, rapaz, tá errado na Bíblia aí. E eu conheci alguns lá com o demônio, o nome do camarada é Demônio Branco, o outro é Zé não sei do que. A gente acabava de evangelizar e eles vinham com o livrinho atrás, ou vocês aceitam aí uma palavra do Enxucaveira, uma palavra do Zé Pilinta, porque a gente falava, quem aceita uma palavra de Deus aí hoje? Aí eles vinham atrás com a chocarrice, brincando, zombando, né? Só que eles estudavam muito a Bíblia para achar defeito. Então eu comecei a pregar para esse pai de santo, pregando para ele. Ele começou a participar dos cultos, e um dia minha mãe, a missionária, foi pregar, e ela pregando no dia de visita, e ele levantou a mão e aceitou a Jesus. E ele desceu as águas e foi batizado. E o que acontece? Foi para a igreja, foi batizado com o Espírito Santo. Passando 2, 3 meses, já estava pregando no pavilhão. E isso é glorificado ao nome do Senhor. Por quê? Porque ele chegou lá sendo destemido do raio, como o pai de santo, como aquele que conhece sobre magia negra, como aquele que conhece, mas a Bíblia vai me ensinar que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Não que o inferno vai pôr uma porta para parar, muito pelo contrário. É a igreja que vai arrombando as portas do inferno, desfazendo as obras. Jesus nos levantou para desfazer as obras do diabo. Então Deus estava dizendo assim, João, eu te coloquei nesse lugar, eu coloquei essa igreja nesse lugar para resgatar almas para o meu reino. Então eu tenho essa experiência aí também desses pais de santo, de pessoas que agora me lembrei de outro, de um PCC que também era de um PCC que também era da macumba, né, da mesa branca e tal, e ele começou a conversar comigo e ele falou, hoje rapaz, eu gostei de conversar com você, você é gente boa, você não é arrogante, né, meu? Se aceita o que a gente fala, né? Alguma coisa, quando você desconcorda, você fala, eu não concordo, e joga um termo bíblico em cima, e fala porque não desconcorda e tal. E começou a conversar comigo, e de repente os irmãos lá da facção queriam tirar ele do comando. Por quê? Porque eu ensinei ele a orar. Eu ensinei ele como que ora, né? Na madrugada, fecha lá a sua cortininha lá, dobra o seu joelho e fala assim, ó, tudo que você for fazer, chega diante de Deus pedindo perdão em nome de Jesus primeiro, aí você apresenta a sua vida, apresenta a sua casa, agradece pelo fôlego de vida e tal. E nessa ele começou a orar. Uma certa madrugada ele acordou lá dando umas rajadas de línguas estranhas lá na cela do setor, né? E o povo falou assim, rapaz, você não pode falar isso aí não, rapaz, você vai para a igreja, você tem que ir para a igreja, que não sei o quê. E o outro que estava com ele, dizendo assim, rapaz, se você não aguenta, você tem que ir para a igreja. E o homem que mais pegou pesado com ele, dizendo assim, nós vamos colocar uma fraqueza em você, excluir você e tu vai para a igreja. Ele falou, não, mas eu tenho minhas dívidas, eu tenho que resolver meus negócios aqui ainda e eu vou para a igreja, uma hora eu vou. Mas não é agora. E o outro camarada que estava mais pegando pesado para ele sair para a igreja, virou pastor e o nome do Senhor foi glorificado.
Nós tivemos bastante experiência de eles querer fechar a igreja, querer explodir a igreja e falar assim, não, a igreja no pavilhão aqui não vai ter, essa igreja aí, a camarada estão se escondendo atrás da Bíblia, e nós com autoridade, pregava com autoridade dizendo assim, não tem outro melhor lugar para se esconder, porque a Bíblia vai dizer que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará, então não tem outro melhor para estar, é como uma galinha que esconde os pintinhos debaixo das asas, é como a águia que cuida dos seus filhotes. Assim é a igreja aqui nesse pavilhão. E o que acontece? E eles fizeram uma reunião e foram tentar fechar a igreja. Foram tentar parar a igreja. E ficou em 1 semana, 2 semanas, 3 semanas debatendo. Nós vai colocar a população, tem pouca gente na igreja. Nós vai colocar gente que fuma lá e que faz o que quer fazer. Vocês fazem o culto de vocês normal. E nós falamos assim, ó, chegou uma hora que nós falamos assim, ó, irmãos, vocês não estão mexendo com a gente. Vocês estão mexendo com a obra de Deus. Então está na mão de vocês hoje, vocês falam o que vocês quiserem. A gente já orou, já consagramos, está na mão de vocês. Quando a gente levantou para ir embora, um policial chama o nome desse camarada lá no guichê. Era o tal do CENIC. Tinha o CENIC do bem, que a gente assina para poder ir para a liberdade ou semiaberto, e tem o CENIC do mal, quando chega processo. Esse irmão que estava lutando 3, 4 semanas para poder fechar a igreja, cantou o nome dele. Quando ele foi para a gaiola, ele voltou com o papel dizendo assim, ó, CENIC do mal, vou ter que subir lá em cima. Ele desceu com uma carreta de BO para ele sumariar. Ele já entrou no ralho, bateu a mão no guichê e falou, maldita hora que eu fui mexer com essa igreja. Aí ele teve que resolver uma situação em outro pavilhão, e eu fiquei sabendo que no outro pavilhão ele saiu, né, da facção, e passou 3 semanas, veio a notícia que ele estava com a Bíblia debaixo do braço e pregando no pavilhão dizendo que Jesus era bom, que Jesus salva e que Jesus liberta. Eu quero dizer para a vida de alguém aí que está me ouvindo, que vai assistir esse humilde testemunho, não desista de você, não desista de teu sonho, não desista, porque um dia eu estava cansado de tudo, faz um propósito com Deus. Pede para Deus assim, Senhor, se o Senhor existe, fala comigo aonde eu estou aqui. Eu deixei a casa, eu deixei o carro que tinha na garagem, eu entrei dentro de um ônibus, eu falei assim, eu vou para algum lugar para mim ficar em paz. Aí eu fui parar na cidade de Iperó. E eu sentado assim na calçada, sem saber o que fazer, e as drogas tudo em casa, dinheiro, eu não quero nada mais, eu quero fugir desse aqui. Parar, e eu dobrei minha cabeça pro chão e parei de frente com a igreja da Deus e Amor, e eu falei assim, se Deus quer falar comigo, usa alguém lá para falar, alguém dessa igreja vem falar comigo. Aí eu sentado, eu vi que o culto fechou, a igreja fechou, o povo foi embora, ninguém falou nada, e eu com a cabeça baixa, eu falei, e agora, o que eu vou fazer com a minha vida, o que eu faço, eu volto embora, eu não volto, eu não quero mais essa vida para mim, cansado já dessa vida, cansado já de condução, cansado já de crime, cansado já de droga, de prostituição. E eu falei para Deus assim sentado, eu falei, e agora, Deus? Será que o Senhor ainda tem obra comigo? Não passou 10 minutos, encostou um carro de frente comigo assim e falou assim, eu sabia que você estava aqui. Uma voz, a minha irmã não é crente, ela falou assim, uma voz falou para mim, o João está em Iperó, na avenida tal e na rua tal. Naquele dia eu entrei dentro do carro chorando e agradecendo a Deus. Muitas coisas, irmãos, Deus operou. A gente fica meio nervoso assim de poder, e as coisas vão falhando na mente. Quando eu recebi o meu primeiro convite para pregar, e eu falei assim, olha rapaz, eu vou pregar, né? Você vai pregar onde? Eu vou pregar num culto da rua. Os irmãos colocou uma caixa amplificada lá e tal. E a minha tia falou assim, João, vem pregar aqui. E eu falei, mas onde é ela? Na rua, eu já estava dentro do ônibus. Eu falei, nossa, se fosse na rua eu não ia falar que eu ia. Logo no bairro aí, onde eu trafiquei, vendi droga, né? Todo mundo sabia o que eu fazia, era usuário de droga aí e tal. Mas logo aí, tia, ela falou assim, João, você não quer ser pregador? Vem pregar, rapaz. Quando eu catei o microfone, eu vi que, antes de eu pregar o microfone, eu vi que a rua foi batendo aquele sol quente das 2h30 da tarde, o povo foi entrando, não ficou ninguém, só ficou os irmãos da igreja na rua. Eu falei, glória a Deus, não vai ter ninguém para pregar, só os irmãos da igreja.
Mas quando eu catei o microfone, parece que a nuvem tampou o sol, deu aquele negócio, aí eu comecei a dar a paz do Senhor, já saiu um para fora da casa, já saiu o outro, já passou um que estava preso comigo e de bicicleta, e olhou assim, e até deu aquela bambeada na bicicleta, falou assim, não acredito que é o João Paulo que vai pregar. Já avisou para o outro, a mulher de um PCC já estava lá para assistir a palavra, o outro já juntou, e eu vi a pessoa falando, é o João Paulo, será que não é? Tá aparecendo, é o João Paulo sim, eu vi, rapaz, eu passei por perto, aí vai aglomerando um, vai juntando o outro, eu falei, e agora? Jesus falou, prega. Dá lugar. E a gente começando a pregar. De repente eu vi um raio de fogo batendo dentro de uma casa. E a mulher sentada na calçada assim, e eu falei para ela assim, irmã, eu não sei se a senhora vai acreditar ou não, ô moça, mas eu vi um anjo descendo aí na casa da senhora agora. E Deus dizendo que Ele vai colocar de pé aquilo que não está de pé aí dentro. Ela entrou para dentro e eu continuei pregando. Eu falei, o que será que aconteceu? E na mente, e pregando, e de repente ela sai chorando. E quando ela sai chorando, eu descobri que ela entrou para dentro. E quando ela entrou para dentro, ela me contando depois, ela falou, João, meu marido já fazia mais de 2 anos que estava em cima de uma cama. O médico não sabia resolver a situação dele. O médico não conseguia resolver e não conseguia descobrir o que ele tinha. Mas quando você falou que eu entrei para dentro lá, ele estava colocando a mão na cama, escorando na parede, andando escorado na parede. Deus levantou meu marido naquele dia. E naquele dia que foi a primeira vez que eu preguei na rua, Deus salvou uma mulher que era esposa de um camarada que era envolvido com facção criminosa. Ela aceitou a Jesus. E quando ela aceita Jesus aqui fora, ele aceita Jesus lá dentro. Oh, glória a Deus. Ele entrega também o papel e vai para a igreja, se tornou pastor da igreja. Em Guareí, no Raio 8, um pastor abençoado. Então o que acontece? Deus ainda vai fazer obra na vida de alguém. Eu creio que através desse testemunho, eu falei com Deus, falei, Jesus, se eu conseguir ganhar uma alma só, Jesus, uma alma só, eu já vou me alegrar. Espírito Santo de Deus, oh glória a Deus. Eu quero dizer aqui para a vida de alguém, porque eu sei que alguém, o Espírito Santo está me revelando que alguém aqui lá na Cracolândia, oh remela, surrimácia, vai ouvir esses testemunhos. Você que está jogado aí na sarjeta, você que está no mundo da droga aí perdido, que já perdeu a esperança do lar, já perdeu a família, já perdeu os filhos, já perdeu a esposa, Deus ainda não desistiu de você, oh glória a Deus. Deus ainda não deixou você desamparado. Ele está dizendo assim, mesmo que a mãe que amamenta o filho se esquecer do filho, eu porém todavia não me esquecerei dele. Oh glória a Deus, aleluia. Deus faz obra linda, Deus tem obra maravilhosa na tua vida, oh glória a Deus. Mas o Espírito Santo está me incomodando a dizer algo para a vida de alguém, oh glória a Deus. O Espírito Santo está me inspirando a dizer algo para a vida de alguém, oh glória a Deus. Você filho, você filha que está perdido aí, que está no mundo do crime e já não aguenta mais. Eu vou citar na linha que você vai entender. Você que está conduzindo vida nas facções. Chegou o tempo de Deus chegar na tua vida. O tempo de Deus está chegando na tua vida. Para de conduzir bode. Jesus está te chamando para conduzir ovelha. Viu? O diabo veio para matar, roubar e destruir. Oh glória a Deus. Eu tive essa experiência com Deus. Deus desceu no meu quarto e falou comigo, João, não temas, eu sou contigo. Quando eu senti aquela presença gloriosa dentro do meu quarto, eu não consegui levantar do chão. A minha carne parecia que estava derretendo. Um temor grande dentro de mim, uma alegria tremenda. Ao mesmo tempo que eu queria que aquele temor saísse, aquela presença, eu queria que ela ficasse. E Deus falou comigo a segunda vez no meu ouvido, João, não temas, eu sou contigo. E falou a terceira vez, João, não tema, eu estou contigo. Deus ainda chama pelo nome. Oh glória a Deus. Queridos, eu posso chamar minha esposa para sentar aqui do meu lado um pouco? Posso? Senta aqui. Hoje Deus me deu uma família. Deus me deu um lar. Deus está preparando a minha casa. Hoje eu tenho meu carrinho. Hoje eu tenho meus móveis. Deus me deu emprego. Deus me deu dignidade. E sabe o que eu acho mais bonito? É que os presidentes dessa obra, eles falam, João, eu me orgulho,
Porque hoje eu sento para aprender com você. Hoje eu dou escola dominical, eu prego, eu ajudo na igreja. E a minha esposa tem estado do meu lado. Jovem, mulher, você que está na vida do homossexualismo, do lesbianismo, da droga, da prostituição, você que está na casa dos prostíbulos se prostituindo, Deus tem uma família para você. Deus tem honra para a tua casa. Deus tem honra para a tua família. Você que é portador de arma, que é envolvido com facção criminosa, que está no mundo do crime, que está perdido nas drogas, Deus tem obra na vida de vocês. Oh, glória a Deus. Amém, povo de Deus? Eu quero aqui agradecer juntamente com a minha esposa esse testemunho. Eu creio que Deus vai fazer obra linda na vida de vocês aí, que estão ouvindo. Você que está ouvindo isso, Deus ainda tem obra com você. Deus ainda tem chamada com você. Oh, glória a Deus. Amém? Eu vou deixar o número meu de contato. É 019 99551 8591. Evangelista João Paulo, em Indaiatuba. Tá bom? Eles vão estar deixando aí o contato embaixo no canal. Tá bom? Se vocês quiserem aí ajuda, clínica de recuperação, pregar na praça, pregar na rua, pregar na igreja, qualquer lugar. Nós é pregador para qualquer obra, irmão. Tá bom? Deus abençoe a vida de vocês. Canal Semeando Vida. Deus dá o crescimento à semente que é plantada em terra boa. Deixa aqui o seu comentário, se inscreva no canal e ative as notificações para receber mais conteúdos que irão abençoar a sua vida. Até a próxima e fiquem com Deus.